tudo bem? Eu sou o professor Gerry Tononi. Bem-vindos ao podcast. Por que castio? Porque castio lembra questionar, porque em latim se pronuncia questio, e em latim questio quer dizer o quê? Em latim questio quer dizer pergunta, quer dizer questão. Curiosidade, o ponto de interrogação se formou a partir da palavra question. Usaram o Q e o O e formaram esse sinal. Detalhe, a letra O de question é o ponto do ponto de interrogação. E aí, Fábio, gostou do termo podcast? Podcast, muito bom, interessante. Fábio, inicialmente, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito feliz por ter aceitado o convite, por ter acreditado na ideia do podcast, tá? Fábio, segundo Aristóteles, professor de Alexandre o Grande, a dúvida é o princípio da sabedoria. Por esse motivo eu vou perguntar, por esse motivo eu vou questionar. Antes das perguntas oficiais, por gentileza, na vida pessoal, quem é Fábio Damasceno? Bom, primeiro é um prazer estar aqui, né? É um prazer estar aqui com você. Podcast, então é importante destacar. Bom, o Fábio é um engenheiro civil, nascido em São Paulo, paulistano mesmo, há 25 anos no Espírito Santo, então hoje eu tenho mais tempo de Espírito Santo do que de São Paulo, então sou um paulista capixaba, paulistano capixaba. Estudei engenharia civil especializado em transportes. Vim para o Espírito Santo em 99, em Vila Velha, para gerenciar o trânsito na época de Vila Velha. E estou aí na vida pública há quase desde 2009 na vida pública. E quem é Fábio Damasceno na vida pública? Na vida pública também é um engenheiro que assumiu um cargo de secretário municipal de Vitória em 2009, na época do prefeito João Cosa. 2011 fui convidado para estar compondo a equipe do governador Renato Casagrande no primeiro mandato. Dali do primeiro mandato como secretário de Estado de Transportes. Depois, entre 2015 e 2018, secretário de Mobilidade do Distrito Federal. E agora também desde 2019, retornando ao Espírito Santo e trabalhando junto ao governador Casagrande como secretário de Mobilidade. Então, assim, um engenheiro civil especializado na área de transportes, formado pela Faculdade de Engenharia Industrial, ou é secretário de Estado há quase já fazendo 9 anos como secretário de Estado do Espírito Santo e mais 4 anos como secretário de Estado no Distrito Federal. Fábio, os dicionários dizem que perguntar e questionar tem o mesmo sentido. Isso é um equívoco. Pergunta-se quando se quer saber algo de alguém. Qual o seu nome? Onde você mora? Questiona-se quando se põe em dúvida algo que alguém disse. A deu uma informação, B deu outra informação, e essas informações elas se contradisseram. Minha pergunta sobre sua vida. Se eu fizesse perguntas a outra pessoa sobre sua vida, quem mais saberia sobre ela? Vamos ver quem mais saberia. Meu pai. Qual o nome dele? Sérgio Ney Damasceno, infelizmente faleceu em 2000, faz 2 anos, 2021. Foi 2022. Meu pai faleceu, infelizmente, mas acho que quem mais saberia da minha vida seria meu pai. E alguns amigos de faculdade, hoje estamos até um pouco distantes, mas que saberiam mais da minha vida. E claro, a esposa que está do meu lado, que sabe bastante, mas eu acho que quem mais sabe de tudo, trazendo toda a sua trajetória, com certeza seria meu pai. Qual o nome da sua esposa? Patrícia, Dianane Patrícia. Fábio, dizem que a palavra aluno, ela quer dizer ausência de luz. Isso é um equívoco, tá? A palavra aluno vem do latim aluminus. Qual o sentido? Criança de peito, lactente. E por extensão, discípulo, que o discípulo ele é nutrido de conhecimento. A palavra fósforo, a origem dela está ligada ao latim e ao grego. E fósforo quer dizer o quê? Portador de luz. Discípulo, portador de luz. Minha pergunta sobre sua vida, Fábio. Quem foi ou é seu professor de vida? Quem foi ou é o portador da luz que guiou o seu caminho? E tem várias pessoas. Cada momento da vida a gente tem um, eu acredito. Claro, óbvio, meu pai. Sim. Que eu falo que meu pai, o que ele trouxe para mim primeiro foi educação. Então, trazer o processo de educação, de cobrança,
Ele que sempre me cobrou. Na verdade, ele não queria nem que eu fosse engenheiro, queria que eu fosse médico. Ele não queria que eu fosse engenheiro, mas eu tenho o irmão do meu pai, que foi quem também me inspirou, é engenheiro civil, economista, enfim, foi onde eu fui para essa área, que eu falo que quem só entende de matemática tem que ser engenheiro, não tem jeito. E eu só sabia, dentro da escola sempre fui muito bom de matemática, mas claro, primeiro meu pai, e dentro da carreira a gente tem várias pessoas que inspiram. Então, desde do dono da empresa que eu trabalhava em São Paulo, que foi quando eu saí, que era o estagiário que me trouxe para o Espírito Santo, o Moreno, que foi os donos, né, tanto o Elmir quanto o Moreno. Ao longo da carreira, o prefeito João Cosa, que me deu a primeira oportunidade, o governador Renato Casagrande, então é uma fonte de inspiração com certeza, onde inclusive na transição, quando a gente saiu do governo, lá em Brasília, realmente foi que nós estivemos juntos nesse período até fora de governo, então a gente pôde conviver com isso. O desembargador, o conselheiro Sérgio Borges foi uma pessoa muito, muito amiga também. Então tiveram várias pessoas ao longo dessa trajetória que a gente não pode esquecer, que nos ajudaram lá atrás também no início, o próprio, que na época era deputado federal, Lelo Coimbra, que era na época que eu era... A gente não pode esquecer nossos caminhos, né? Então eu tive várias pessoas, e como minha vida profissional foi praticamente eu me formei, 6 meses depois eu vim para o Espírito Santo. Esse ano, por isso que eu faço 25 anos de Espírito Santo com 24 anos de São Paulo. Então hoje eu sou muito mais capixaba do que Paulo. Minha vida foi no Espírito Santo. Meu filho é capixaba. Então foram várias pessoas nessa trajetória que foram minhas fontes de inspiração. Fábio, os dicionários dizem que ouvir e escutar têm o mesmo sentido. Isso é um erro. Ouvir quer dizer perceber pela audição. E escutar tem 2 sentidos. Parar para prestar atenção para ouvir. Exemplo, escuto, mas não ouço. E escutar tem outro sentido, atender a conselhos. Fiquemos com o segundo sentido de escutar. Lembre-se de algum conselho muito ruim que recebeu ao longo de sua vida? Conselho ruim. Caso não se lembre de um conselho ruim, você pode dizer um conselho muito bom. Conselho bom? Não, tem vários. Aí você vai recebendo vários conselhos, né? Tem vários conselhos, mas eu acho que o primeiro na vida é pra gente... Eu acho que o primeiro grande conselho, que isso vem desde... A gente traz muita coisa da infância, e a infância é formato, né? Meu pai sempre falava isso, eu acho que é respeitar. Respeito ao próximo, respeito às pessoas. Eu trago muito respeito aos mais velhos. Isso é uma coisa que se perdeu, né? A gente praticamente hoje não respeita muitas pessoas, que às vezes por trás daquela desculpa de liberdade de expressão, eu acho que o grande conselho é: nossa liberdade acaba quando começa do outro. Entendi. Isso se perdeu. Eu acho que pode ser o grande conselho. Isso se perdeu em muitos sentidos, em muitos aspectos na vida de hoje, né? As pessoas perderam. Então eu acho que esse é o grande conselho. Vamos falar de trabalho. A palavra trabalho, ela vem do latim tripalium, quer dizer 3 paus. Dos termos tripalium, 3 paus. Então a palavra trabalhar está ligada a torturar, né? Ou seja, trabalhar quer dizer ser torturado. A palavra trabalho está ligada à tortura. Fábio, lá na secretaria, qual o pior problema que o tortura? Não entregar aquilo que nós nos propusemos. Na verdade, isso me tortura muito. As entregas, as propostas que foi feito, prazo, isso nos tortura. O governador cobra muito isso é importante, as pessoas precisam, mas eu acho que é você não atingir as metas propostas de qualquer forma. Isso me tira do sério, tira o sono, você não conseguir executar. Acho que é por isso que o executivo é bom para isso, você consegue executar. Isso na carreira de engenheiro é muito bom. Entendi. Então na verdade também, depois da vinda para cá, eu fui consultor, eu tive uma empresa na área de engenharia de transportes, de mobilidade. Antigamente chamava-se transporte, não chamava-se mobilidade, né? Na área de então eu fui consultor muitos anos. Foram 12 anos com a minha empresa, nas diversas áreas. Então, assim, eu falo que todos os empreendimentos de Vitória, os estudos de impacto de vizinhança acabaram passando na minha mão. Na época dos anos 2000, que teve aquele boom imobiliário muito forte em Vitória. Então você planejava, não executava.
Então você vê depois de muitos anos saindo, hoje a gente vê, pô, esse prédio eu fiz há 15 anos atrás, esse projeto, isso, aquilo. A hora do executivo é a hora de executar. Então a não execução daquilo que você planejou, aquilo me tira do sério. Entendi. Fábio, dizem que falecer e morrer tem sentido diferente, mas eu quero falar sobre isso. O verbo falecer sugere a ideia de efeito natural, aplicando-se mais aos idosos. O verbo morrer você pode empregar em qualquer circunstância. Uma pergunta. Além de seu pai, se pudesse reencontrar uma pessoa que já tenha falecido ou morrido, quem seria? Além de seu pai. A irmã da minha avó. Qual o nome dela? Tia Alemão. Por quê? Era uma pessoa, foi uma senhora solteira, delegada, eu lembro, em São Paulo. Então você imagina, lá, década de 60 e 70, delegada, trabalhava na divisão lá da Polícia Civil de São Paulo, acho que no centro de São Paulo, e é uma pessoa que sempre eu conversei muito. Então eu gostava de tomar um vinhozinho do Porto, e a gente sempre teve essa relação muito forte com ela, com a minha tia Alemão, e altos papos, e morreu solteira, mas era uma pessoa fantástica. Fábio, dizem que a palavra enfezar está ligada a fezes. É o que dizem por aí, e é outro equívoco, tá? A palavra enfezar vem do latim infensare, que quer dizer ficar raivoso, fica hostil. Você me parece um homem extremamente educado, extremamente tranquilo. Apesar disso, o que deixa com raiva no dia a dia? Me deixa com raiva. É que eu não tô achando a palavra, mas injustiça. Injustiça comigo mesmo, com as pessoas, injustiça me deixa nervoso, me deixa com raiva. Eu acho que essa... Entendi. Sabe, as pessoas muitas vezes te atacam de forma de você ser injustiçado por uma coisa que você não fez. Acho que essa... Na gíria popular, trairagem. Então, muitas vezes, claro que a gente nunca pode... na vida pública você aprende isso. A não fazer nada por alguém esperando algo em troca. E na vida pública ela te mostra isso cada dia. Uma coisa é você ser secretário, outra coisa é você sair do governo, outra coisa é você voltar para o governo. Então isso me calejou quanto a isso. Mas injustiça e trairagem, isso para mim realmente não cabe. E é o que tem muito aí acontece. Eu vou falar sobre isso agora. Fábio, existe diferença entre boato e rumor. O boato, ele pode ser um relato falso ou verdadeiro. O rumor é um relato falso. Há alguns anos eu li um artigo em que o autor dizia o seguinte, que a mentira, ela não se opõe à verdade. Quando se mente, sabe-se a verdade. Quando não se mente, erra-se. Fábio Damasceno, já inventaram uma notícia falsa a seu respeito? Já contaram uma mentira sobre sua vida? Não tanto quanto na vida pessoal, porque eu não exponho a minha vida pessoal. Eu sou uma pessoa mais reservada, eu não me exponho quanto a isso, até para evitar este tipo de coisa. Não vou falar de fofoquinha, isso, aquilo, não. Claro. Mas por ser público, muito mais na vida profissional, isso acontece. Então, muitas vezes a mídia, as fake news, isso apareceu, isso... Acho que de uns tempos para cá apareceu cada vez mais, né? Acho que de 2015 isso foi crescendo bastante. Na vida profissional, na vida política, isso às vezes aparece, algumas mentiras distorcidas, faltas de informação, isso acontece. Mas assim, eu procuro até relevar, porque se você for se apegar sempre nas questões negativas... Então, isso aconteceu muito também nessa transição do governo, né? Quando nós saímos do governo, com a troca de governo, isso aconteceu muito. Então, a gente teve muita informação errada, muita mentira dentro o próprio processo político de 2014 para 2015 foi muito traumático para todos. E quem estava à frente do executivo acaba sofrendo um pouco mais. Então, isso teve algumas mentiras bastante fortes aconteceram. Mas, enfim, é como eu falei, quando a gente tem a consciência tranquila, sabe o trabalho que fez, sabe aquilo que nada é perene. Mas, infelizmente, hoje em dia está cada vez pior esse tipo de a gente fala fake news, mas de informações equivocadas, erradas, as pessoas acabam passando. Fábio, você é um homem extremamente inteligente. A palavra inteligência ela é formada dos termos intus mais legere. Quer dizer, saber escolher. Para os antigos, uma pessoa inteligente era uma pessoa que sabia fazer escolhas. Fábio Damasceno, lembra-se de uma escolha muito ruim que tenha feito ao longo da vida? Eu procuro, na verdade, assim, eu sou uma pessoa que eu procuro apagar isso.
Tá. Porque se a gente... Eu acho que você vem muito... Eu não sou místico, essas coisas, mas eu acho que eu tenho muito... Vem muito do... Eu tenho um leve TDAH, então acaba que essa é uma tendência, né? Você acaba esquecendo... Eu acho que o passado às vezes traz um peso grande para você e você pensar muito no futuro. Então a tendência... E por ser aquariano, eu tenho a tendência muito de futuro e o passado eu acabo... Entendi. Deixando ele para trás para você não trazer essas mágoas, essas remoer, tudo isso. Eu acho que a vida ela é feita de escolhas, certas ou erradas, mas a partir do momento que você toma aquela escolha, ela tem que ser a escolha. Entendi. Então você não precisa ficar remoendo o passado. Fábio, existe uma palavra em português, a palavra é a seguinte, rinotilexomania, nariz. Rinotilexomania é a mania de enfiar o dedo no nariz para retirar o muco, aquela melequinha. Sim. Fábio Damasceno, qual sua mania secreta? Vixe Maria, minha mania secreta, eu não sou um cara... hábito que as não, pessoas desconhecem. Na verdade é o seguinte, eu também, assim, eu tenho TDAH e meu filho foi diagnosticado com Tourette, que para quem não conhece, ela é uma síndrome no cérebro, que ela dá alguns tiques. Então eu tenho tiques também. Então, na minha época, não existia diagnóstico desse tipo de coisa. Era um tapa na orelha e resolve qualquer síndrome. Então, na verdade, eu tenho tiques nervosos. Acho que algumas pessoas percebem ou não. Hoje, amigos me falam, as pessoas não falavam, mas me falam que quando eu fico nervoso, eu começo a ter alguns tiques, mexe o ombro, o nariz, é isso. Mas são tiques nervosos. A minha mania é essa. Eu não gosto de rotina. Eu não sou uma pessoa de rotina. O Fábio acorda todo dia às 6 horas. Não, eu não consigo, não é isso. Eu acordo às 6 horas, acordo às 8, acordo às 9, eu durmo às 10, durmo às 11. Se eu precisar não jantar, eu não janto. Se eu precisar não dormir, eu não durmo. Enfim, eu não gosto de rotina, mas eu acho que a minha mania é isso. São os tiques que eu tenho, mas não tenho grandes manias, não. Entendi. Fábio, o termo dromo é de origem grega. Inicialmente, dromo tinha um sentido de lugar onde se corre. Então, exemplo, autódromo, hipódromo. Com o tempo, dromo assumiu outro sentido apenas de lugar. As pessoas dizem fumódromo, camelódromo, sambódromo. Tenho duas perguntas relativas ao lugar sobre sua vida. Fábio Damasceno, em que lugar estava quando recebeu a notícia mais importante de sua vida? Ixi, eu estava em Campos do Goytacazes, num McDonald's, viajando para um Réveillon em Búzios. Viajando para Búzios. Foi para Búzios. Para Búzios, acho que foi. Por quê? Porque foi quando tinha notícia que eu ia ser pai. Oh, que legal. Fábio, outra pergunta relativa ao lugar. Em que lugar quer estar nos últimos dias de sua vida? Viajando. Aonde for. Mas tomando um vinho, na Toscana, em Bordeaux, mas Minha viajando. Pergunta viajando. Ela tem a ver com isso, tá? Com bebida e comida. Talvez eu até responda isso, mas eu quero Claro. mostrar a curiosidade. Em português, existe a expressão enfiar o pé na jaca. Na verdade, a expressão original era enfiar o pé no jacá. Jacá era um cesto feito de cipó. Jacá com acento agudo no último A. Tá. Com o tempo, a palavra jacá ela se perdeu e as pessoas trocaram jacá por jaca. Fábio Damasceno, o que gosta mais de comer ou de beber? O que faz Fábio Damasceno enfiar o pé na jaca? Comida, eu aprendi com meu pai. Então, comer comida do mundo inteiro. Então, eu gosto muito de restaurantes e de restaurantes dos mais variados. Hoje, a minha predileção hoje está para comida francesa. Então, eu gosto muito da culinária francesa. Aprendi da culinária francesa, apesar de ser descendente de italiano. Gostar muito da comida italiana, da massa, da pasta, da mama, mas hoje a culinária francesa me atrai. Claro, a culinária capixaba, o peixe, enfim, mas a culinária francesa hoje que me atrai. E vinho. Tá. Hoje eu tenho uma predileção por vinhos, aprendi vinhos. Você aprende a tomar vinhos e viajando, você vai... Eu acho que vinho, você além de... o vinho você primeiro não enfia o pé na jaca. Eu acho que o vinho você consegue ter, você degusta
o vinho. Então hoje, com a maturidade, você não precisa mais. Gosto também de um bom uísque, claro, mas tem que ser um bom uísque, mas um vinho. E o vinho, ele traz cultura. Você viajar, você aprender a história daquele país, você aprender como é que aconteceu. Então teve, eu lembro, foi até no Alentejo, em Portugal. Então por que acabou quando teve a doença do vinho, o que aconteceu, na época que o ditador, não me lembro do nome, não lembro se era Salazar, enfim, o ditador português pediu para derrubar todas as vinhas de Portugal para poder produzir comida para a população. Então você começa a aprender alguns porquês do mundo, o vinho traz essa cultura também. E é muito interessante. Então para mim é comida do mundo inteiro, claro que eu tenho minhas preferências, mas comida do mundo inteiro, qualquer tipo de restaurante. Hoje a gente viaja, mas depois a gente viaja e escolhendo os restaurantes, São Paulo, Minas, Espírito Santo, eu conheço aqui todos praticamente do estado e nós temos uma belíssima culinária mundial aqui no estado e vinho. Eu vou falar de comida agora. Em português existe a palavra reimoso. Eu não disse remoso, tá? É reimoso, tá? Então, reimoso é algo que faz mal à saúde. O termo de reimoso, reuma, de reumatismo, vem do latim, quer dizer, o que faz de mal à saúde. Então, não existe comida remosa, existe comida reimosa, tá? Com I. Fábio Damasceno, se eu convidasse para ir à minha casa, o que não deveria oferecer para comer ou beber? Você pode me oferecer o que você quiser. Acho que eu tenho um princípio pela questão de política, social, de educação. Tudo bem. O que você já comeu por educação? Por educação, deixa eu ver o que eu não pode ser. Eu tô te falando, não tenho nada que pode. Eu acho que a gente tem que provar tudo na vida e a gente tem Talvez, vamos lá, uma comida que eu não gosto, tá? Lembrei de uma. Comida tailandesa, comida não asiática, japonesa, chinesa, eu gosto muito. Eu não gosto dessa mistura de temperos que você não identifica o que você está comendo. Você não sabe se é doce, se é salgado. Eu gosto do agridoce. Porque comida, vamos lá, tailandesa, indiana, o cheiro não me vai. Essa é uma que eu não comeria por educação, mas eu não consigo. Eu não vou num restaurante. Eu tentei há uns meses atrás ir em São Paulo num restaurante tailandês. Não dá. Tá. Para mim não dá. Agora a bebida não tem restrição nenhuma. A palavra companheiro, ela vem do latim, dos termos com mais panes. Com C-U-M, panes, P-A-N-I-S, com pão. Companheiro, na verdade, tomando por base a origem, é o que come pão com o outro. Fábio Damasceno, com quem comeu, com perdão do clichê, o pão que o diabo amassou no início de sua vida pública? Do início da minha vida pública? É. Com a minha equipe, né? Tive uma equipe... Você lembra o nome de alguém? Ixi, o nome de alguém que a gente começou... Tenho várias pessoas da minha equipe que está comigo até hoje. Então tem a Ingrid, que hoje está comigo até hoje, o João Vitor, que é meu assessor jurídico. Tem as pessoas mais recentes que estavam comigo em Brasília e vieram, o próprio Humberto. Humberto, na verdade, hoje é meu subsecretário, mas é um amigo de longa data. O Léo, que é o meu subsecretário também, que está comigo O Léo foi... Na época da CETURB, eu trabalhei na época, então também é de longa data. São algumas pessoas na vida pública que acompanham o bastidor do Fábio na vida pública. Então, passamos por bastantes momentos bons, ruins, ótimos. Eu acredito que eu tenho mais momentos bons. Como eu te falei, eu apago os ruins. Eu gosto de lembrar dos bons momentos. Fábio, se perguntássemos às pessoas nas ruas, se fizéssemos a seguinte pergunta, as pessoas nas ruas, elas diriam, quem são seus progenitores? Elas diriam, são os meus pais. Não. Os nossos progenitores são os nossos avós. Pro quer dizer antes, genitor, que gera. Progenitor, avô, progenitora, avó. Os nossos genitores são os nossos pais. Fábio Damasceno, qual o principal elogio que sua avó ou sua mãe já lhe fizeram? Bom, mãe é mãe. Mãe fala que a gente é bonito, então a mãe não tem jeito. Chama de inteligente. Pra mãe, a gente é tudo. Uhum. Pra avó também. Então, minha avó era uma pessoa que... A mãe do meu pai. Entendi. Então, sempre foi uma pessoa muito próxima e sempre foi minha segunda mãe. Fábio, em português, existe a expressão por um triz.
A palavra tris, ela só aparece nessa expressão na língua portuguesa. E a palavra tris é de origem grega, e ela quer dizer cabelo, tá? Então, quando alguém diz por um fio, subentende essa ideia de por um fio de cabelo, porque tris em grego quer dizer cabelo. E tris só aparece na expressão por um tris. Fábio Damasceno, o que não aconteceu na sua vida por um tris? O que não aconteceu? Isso. Na verdade, assim, eu falo que nada. Eu acho que assim, nem acidente, nada. Na vida profissional, eu falo que se o cavalo passa arriado, você tem que montar nele. Eu não tive, assim, nada para o que aconteceu por um tris, um acontecimento, nada. Assim, eu acho que eu sou muito sistemático, eu acho que a exata te traz isso, né? Para mim é matemática, 1 mais 1 são 2. Nem sei matar uma prova que não, mas eu tenho que traçar aquele caminho e eu sou muito exato naquele caminho. Você não gosta de rotina, mas é previsível. Eu sou exato no caminho que eu tomo, mas não necessariamente eu tenho esta rotina, mas o caminho que eu tenho traçado, eu vou naquele caminho. E às vezes cruzam algumas oportunidades, que estas oportunidades se passa o cavalo arriado, e foi por causa disso que eu cheguei onde eu cheguei. Então, desde a época de faculdade, onde as pessoas não lembram, mas, quer dizer, não sabem, óbvio, que pegava 2h30 de ônibus para poder chegar na faculdade, ter que pegar carona, não ter dinheiro nem para voltar de ônibus. A gente tem as nossas mazelas de vida e as oportunidades vão surgindo. Então, por exemplo, desde a oportunidade onde quando eu trabalhava, eu falava assim, eu com 6 meses, eu pedi para vir para o Espírito Santo sozinho com 22 anos, recém-formado, falar, morar sozinho, morar num hotelzinho na Champanhar, no Hotel Champanhar que tem lá até hoje do lado do posto, e tomar conta de 80 pessoas. Então, aí a primeira vez que chamou, você vai ser secretário municipal, topo, fechei minha empresa e fui. Vai ser secretário, top. Então, não tem um puro tris, eu não interpreto as coisas como por um tris. Eu acho que são oportunidades por causa disso. Sim ou não? Eu podia. Não, eu não podia ser, não, porque eu fui aquilo que eu defini. Fábio, existe um navegador chamado Mozilla Firefox. Firefox é em inglês, em português, raposa de fogo. Na verdade, o desenho do mascote não é de uma raposa, é de um panda vermelho, que geralmente habita lá na China. Tá? Minha pergunta sobre sua vida. Qual é o papel de parede que você está usando hoje na tela de seu celular? Eu e minha esposa. Eu e minha esposa numa viagem. Vocês foram onde? Eu acho que essa foi da Itália. Que legal. Foi na Toscana. Então, e a segunda é meu filho e o meu cachorro. Então, porque são 2, né? No iPhone a gente troca. Perfeito. Fábio, você já foi secretário. Você disse que já foi secretário. E a origem da palavra secretário, Fábio, tem a ver com segredo, tá? Tomando por base. A origem do secretário quer dizer pessoa a quem se confia um segredo. Fábio Damasceno, já escondeu algum segredo de seus pais? Não, eu sempre fui um cara bastante tranquilo, nunca tive... Sempre desde a adolescência fui muito caseiro, um cara de casa, sem grandes problemas na juventude, na adolescência. Eu não tinha essa necessidade de esconder segredos dos meus pais, não. Isso é uma coisa que eu falo com o Arthur. Acho que primeiro a gente precisa... Se a gente precisa esconder alguma coisa do pai, é porque a coisa não está certa. Entendi. Então, acho que é o primeiro princípio disso. Então, a partir do momento que sua vida é um livro aberto, não tem problema nenhum. Fábio, a palavra tafofobia é de origem grega. A palavra tafo quer dizer sepultura, túmulo. E fobia quer dizer aversão, medo. E existe a palavra tanatofobia. Thanatos quer dizer morte. O deus Thanatos é o deus da morte. Tanatofobia é o medo de morrer. Então, tafofobia, é o medo de ser enterrado vivo. Então, vamos lá. Tafofobia é o medo de ser enterrado vivo. E tanatofobia é o medo de morrer. Fábio Damasceno, você tem medo de quê? De morrer? Tenho medo. Mas o meu... eu penso muito nisso. Na verdade, é porque a minha característica é pensar muito em futuro e ter muitas projeções futuras. A gente projeta muito. Então, isso, na verdade, eu acho que é a frustração de deixar algumas coisas para trás. Entendi. Talvez seja isso. Entendi. Né? Sabe quando você fala assim, comprei um carro, vou pegar o carro e dá um problema, você não consegue mais comprar aquele carro. Talvez é isso que mais te aflige.
Eu acho que a vida é feita de planos. Inclusive, eu tenho alguns amigos até mais velhos hoje, e eu acho muito legal a gente, até mais velho, ter planos. Eu acho que as pessoas, os países mais envolvidos têm um problema, porque você ter muito na mão, você para de ter planos, e você começa a ter outras depressões, e começa o país como Noruega tem altos índices de suicídio. Então a vida, ela é feita de planos, é feita de projeções, a gente nunca pode deixar de ter planos. Entendi. Então você não realizar esses planos é um medo meu. Deixar Entendi. planos de serem resolvidos, de metas, né? E uma aflição, uma agonia, rato. Nossa senhora, aí não chego perto ali. Ali é uma coisa, mas não... Muito legal. E alguns e talvez lugar, não lugar fechado, mas caixa é uma coisa que me traz fobia. Isso me traz, não gosto. Fábio, existe uma música de Adoniran Barbosa, que a música chama-se Tiro ao Álvaro. Tirou o Álvaro. A música é assim: de tanto levar Frechada frechada no do teu seu olhar. As palavras flecha e frecha estão corretas na língua portuguesa. São formas variantes. Elas têm grafias diferentes, mesmo sentido, e elas estão corretas, tá? E a palavra flecha, eu obviamente que recomendo nas minhas palestras a palavra flecha, que é de uso mais comum, né? E a palavra flecha não é de origem indígena, é de origem francesa. Você que gosta de comida francesa. Fábio Damasceno, você cantaria ou citaria um trecho de uma música para dedicar a alguém muito especial? Então, de tanto levar a flechada do seu olhar. Você dedicaria? Meu pai, Adoniran Barbosa, escutei com ele muito. Que bonito. Em casa. Ou algum trecho eu não vou lembrar, mas da Clara Nunes, também eram músicas que eu escutava na infância. Entendi. Frank Sinatra com meu pai também, New York. Então a gente não somos uma família musical. Eu não sei tocar nada, eu sei tocar campainha. Mas isso eram músicas que eu escutei na minha infância e que meu pai colocava. Fábio, a palavra saudade, ela vem do latim solitate, que quer dizer isolamento, solidão. Dizem por aí que saudade também vem do árabe, saudar, que quer dizer sangue pisado e preto no coração. Fiquemos com o sentido de origem latina, que é o mais confiável, que tem a ver com solidão e saudade. Quando você está sozinho, na solidão, você sente saudade de quê? É o que eu falei, eu tenho uma tendência ao próprio TDAH, e eu estava lendo sobre isso, a gente vai atendendo, você procura não ter muitas, mas eu tenho saudades talvez da faculdade, talvez da relação com meu pai, de estar em família. Entendi. Me traz um pouco de saudade. Fábio, nas caravelas havia um cesto no alto do mastro. O nome daquele cesto era caralho. E os marinheiros, para serem castigados, eles eram mandados para o caralho, certo? Se você fosse capitão de uma grande nau, que tipo de colaborador você mandaria para aquele cesto? Que a lista agora tem um... Mas o que reclama. O que só reclama. Aquela pessoa que só reclama e que não busca mudar. Eu tenho até uma história. Antes de eu vir para cá, no meu começo de carreira, eu já era engenheiro, estava trabalhando e na verdade era um amigo que estudou na mesma faculdade que eu, era um ano mais velho, e ele que viria para o Espírito Santo no meu lugar. Ele era mais velho, ele viria e eu pedi. Só que era uma pessoa que só reclamava do emprego, só reclamava da vida, só reclamava. Teve um dia que eu estourei. Eu falei, cara, toma uma decisão na sua vida. Para de reclamar e muda. Se você está reclamando e não está bom, vire e dá a tua guinada de 180 graus, mas para de reclamar. Então a pessoa que reclama, que só vive reclamando, isso para mim não é para mandar... Ficaria lá no cestinho. No cestinho. Fábio, quero falar das palavras hóstia e calvário. A palavra hóstia, ela vem do latim hóstia, só que em latim hóstia não tem acento, tá? E quer dizer vítima, tá bom? Já a palavra calvário, ela vem do latim calvário e tem a ver com calvície. Fábio Damasceno, você acredita em Deus? Acredito, claro. Você acredita na intervenção de Deus na vida do homem ou você acredita que consequência é resultado de escolha? Consequência é resultado de escolha. Claro que tem, óbvio, eu tenho
A gente tem que acreditar em Deus, cada um tem suas teorias, eu tenho a minha, eu formo a minha teoria, independente de religião. Aqui não está religião, eu sou muito, muito cético com isso, essa questão eu digo religião criada pelo homem. Entendi. E você ter o ser divino, Entendi. Deus, a concepção. Apesar de ter estudado em escola de freira há 13 anos, eu vim de um colégio de freiras franciscanas, 13 anos, minha faculdade era de padre, era a faculdade, a Faculdade de Engenharia Industrial em São Paulo originalmente era de padre, então eu venho uma cultura católica, mas eu venho com uma formação, e meu pai com uma formação espírita, então existe algo além, existem forças além, existem pessoas que nos ajudam, existem os anjos da guarda, não sei se as pessoas entendem melhor nesse forma, ou seres espirituais evoluídos que nos ajudam, mas somos consequências também do nosso livre-arbítrio, das nossas decisões, é claro. Então a gente precisa, óbvio que a religião ajuda algumas pessoas, você precisa também ter isso, a fé ajuda, mas a nossa vida é consequência das nossas decisões, do nosso livre-arbítrio. Entendi. Fábio, a expressão amigo pessoal é um pleonasmo. Para quem não sabe, um pleonasmo é uma repetição desnecessária. Basta dizer apenas amigo. No lugar de pessoal, você pode trocar a palavra pessoal por íntimo. Ele é meu amigo íntimo. Fábio Damasceno, com qual amigo você dividiria a última refeição da sua vida? Eu acho que primeiro quem está do seu lado, claro, sua esposa está do seu lado, que acompanha todos os dias, com certeza é isso. Você não acaba não tendo a oportunidade de ter a sua última refeição. A gente espero, como esse meu medo que seja há muitos anos, com meu filho, claro, que é uma pessoa que para mim não Qual o nome dele, Fábio? Arthur Damasceno. Fábio, as palavras pecúnia e pecuária vêm do latim pecus, que quer dizer gado, tá? Em latim, pecúnia significava o quê? Riqueza em gado. E hoje pecúnia quer dizer apenas riqueza. Fábio Damasceno, se dinheiro não fosse um problema, o que você faria com o seu tempo? Viajaria. Praticaria esporte e viajaria. São as duas coisas que eu gosto. Eu gosto muito de viajar. Muito. É uma coisa que na época até que eu estava em Brasília sozinho, que eu fui para trabalhar, claro, como secretário também na época. Eu queria até ter estudado turismo para poder, não para trabalhar, não é isso, são hobbies. Eu acho que um grande hobby que eu tenho é esporte e turismo. Hoje eu estou um pouquinho fora do esporte, mas é esporte e turismo. Viajar para mim não tem o mundo. Claro que nós temos nossas preferências, mas viagem é algo que para mim, eu acabo uma viagem já planejando a próxima. Eu preciso ter perspectivas de viajar, que seja de um ano, de 2 anos, mas eu preciso ter... Eu já começo a formatar a primeira viagem quando acaba a última. A próxima viagem quando acaba a última. Para encerrar, Fábio, eu vou fazer perguntas curtas. O que essas perguntas têm em comum? A conjunção ou, e essa conjunção indica alternância ou exclusão. Nesse caso, exclusão. Então, ou uma coisa ou outra. Cozinhar ou sair para comer? Sair para comer. Praia, montanha ou campo? Montanha. Academia ou caminhada na rua? Academia. Dia de sol ou dia de chuva? Dia de sol. Filmes no cinema ou em casa? Em casa. Café da manhã, almoço ou jantar? Jantar. Doce ou salgado? Salgado. Apartamento ou casa? Casa. Cachorro ou gato? Cachorro. Frio ou calor? Frio. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Espero que você tenha gostado. Muito bom, diferente. Obrigado por ter acreditado na ideia. E você vai pegando a parte emocional e eu me segurando aqui. Eu falo, não vou. Se eu começo... Vamos à dica do dia. As palavras protocolar e protocolizar estão corretas? Sim. Vocês podem usar as duas. Não há problema. É isso aí. Não precisamos aprender mais. Precisamos aprender sempre. E que a gente sempre se veja no meio da multidão. Siga o canal e deixe o seu joinha. É isso aí. Tchau!